Boa noite, meu nome é Fabiana e eu vou ser a professora de vocês de inglês intermediário 1. Na- eu estou mostrando para vocês quando tem o início das aulas, quando vai ser o período considerado de férias e quando vai ser o término delas. As aulas gravadas eu vou tentar fazer de no máximo 30 minutos para não ficar muito pesada. E as aulas ao vivo eu pretendo utilizar para corrigir os exercícios que tem na apostila que vocês receberam, fazer novos exercícios se vocês sentirem a necessidade, até mesmo para ver se a matéria está sendo entendida, se precisa, eu preciso mudar alguma coisa, e também para tirar dúvidas, não necessariamente só das aulas, mas também se vocês tiverem alguma dúvida em relação a currículo ou qualquer outra coisa, vocês também podem perguntar. Já tem, né, também os canais de comunicação, que são através do Classroom e do WhatsApp que foi criado. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam lá também, que eu vou tentar é, responder o mais prontamente possível. E durante as nossas aulas ao vivo, que vão ter geralmente em torno de 1 hora, provavelmente vai ter algum auxiliar me acompanhando para também ajudar a tirar as dúvidas, ou se vocês tiverem algum problema com plataforma, alguma coisa assim, e a gente vai ajustando conforme a necessidade do curso. Eu espero que a gente possa construir uma boa relação e que a gente consiga passar para vocês os conhecimentos que foram propostos. Bom, nessa primeira aula de hoje, como vocês perceberam na apostila que vocês receberam no capítulo 1, a gente vai tratar de prepositions, que são as preposições. Especificamente no intermediário 1, a gente vai tratar de 3 tipos de prepositions. Prepositions of time, que são as preposições de tempo, prepositions of place, que são as preposições de espaço, e prepositions of movement, que são as preposições de movimento. Então, vamos começar com a primeira, que são as prepositions of time. As preposições, como a gente sabe, são palavras ou frases que esclarecem relacionamentos. Na maioria dos casos, elas são precedidas por um substantivo ou por um pronome. As principais prepositions de time podem ser a in, que significa dentro, on, que significa sobre, at, que significa no, né, em algum lugar assim, before, que significa antes, during, que significa durante, e after, que significa depois. O in é utilizado para indicar partes do dias, dos meses ou das estações de um ano. Então, por exemplo, assim, quando eu falo I was born in December, eu quero dizer que eu nasci em dezembro. Também quando eu digo que é, é, something happened in the summer, eu quero dizer que alguma coisa aconteceu no verão, que é uma estação do ano. A preposição in, quando ela tiver característica de tempo, também pode ser utilizada para quando alguma informa alguma coisa, informar quando algo aconteceu ou quando algo não ocorre há muito tempo. Então, por exemplo, the store will close in an hour. A loja vai fechar em 1 hora. Ou he has not visited in months. Quer dizer que ele não visitou em meses. A preposição on é utilizada com o dia das semanas. Então, por exemplo, quando eu falo I run on Tuesday, quer dizer que eu corro nas terças. Ou com datas que envolvam o dia. Então, quando eu vou falar de um dia específico, por exemplo, é, on the 5th, quer dizer no dia 15, ou quando eu falo do mês com o dia. Então, on January 10th, que quer dizer no dia 10 de janeiro. A preposição at é utilizada com momentos exatos do dia. Por exemplo, the class begins at 7 o'clock. A aula começa às 7 horas. E também pode expressar idade. He married at the age of 40. Ele casou com 40 anos. A preposição before indica que algo acontece mais cedo que um determinado horário. Então, por exemplo,
Quando eu falo wash your hands before you eat, eu quero dizer lave as suas mãos antes de comer. A preposição during indica que algo acontece no meio de um processo. Então, eu comecei alguma coisa, eu preciso que uma ação seja feita para que o que foi começado possa continuar. Quando eu falo please be silent during the lecture, quer dizer que, por favor, façam silêncio durante a palestra. Já a preposição after indica que algo acontece mais tarde que um horário específico. Por exemplo, after you finish dinner, you can have dessert. Depois que você terminar de jantar, você pode ter a sobremesa. Essas são consideradas as principais preposições de tempo. E na apostila vocês podem ver que o uso do at, on e in, que são as mais comuns, estão especificados com vários exemplos. Tem o exercício que a gente vai corrigir na aula ao vivo. A gente vai tratar agora das prepositions of place, ou preposições de espaço. Elas introduzem informações sobre onde algo se localiza ou ocorre. Então, as mais utilizadas são in front of, que quer dizer em frente, behind, atrás do, beside, ao lado, between, entre, among, dentre, inside, lado de dentro, outside, lado de fora, next to, ao lado de, over, sobre, under, debaixo, near, próximo, opposite, oposto. Então, in, que também é utilizado como uma preposition of time, quando é uma preposition of place, indica que algo se localiza dentro de um espaço delimitado. Por exemplo, smoking is not allowed in the store. Não é permitido fumar na loja. É dentro da loja que não é permitido fumar. A preposição on indica localização em uma superfície. Por exemplo, the letter is on the table. A carta está em cima da mesa. Ela também pode ser utilizada, quando fala de espaço, para indicar uma rua. Então, our office is on George Washington Avenue. O nosso escritório é na Avenida George Washington. A preposição at indica uma posição específica ou um endereço. Então, Gabriela is at the gym. Gabriela está no ginásio. A preposição in front of indica posição em frente a algo ou alguém. He sits all day in front of the computer. Ele senta todo dia na frente do computador. A preposição behind indica posição atrás de outras pessoas ou coisas. Por exemplo, the mother is standing behind her daughter. A mãe está parada atrás da sua filha. A preposição beside indica a posição ao lado de outra pessoa ou de uma coisa. My car is parked beside yours. O carro está parado ao lado do seu. A preposição between indica a posição no meio de duas pessoas ou de duas coisas. Who is the woman standing between your wife and your daughter? Quem é a mulher parada entre a sua esposa e a sua filha? Among indica posição entre três ou mais pessoas ou três ou mais coisas. Por exemplo, he was chosen among a group of more than 100 students. Ele foi escolhido dentre um grupo de mais de 100 alunos. A preposição inside indica a localização na parte interna de alguma coisa. Por exemplo, the car is inside the box. Quando eu digo que o carro está dentro da caixa, eu quero dizer que o carro está dentro da caixa. Outside indica a localização na parte externa. Então, the car is outside the garage. O carro está fora da garagem.
O próximo preposição é next to, que indica proximidade de alguma coisa ou pessoa. In the supermarket, the fruits are placed next to the vegetables. No supermercado, as frutas estão colocadas próximas dos vegetais. A preposição over significa acima. Então, quando a gente usa over, também pode ser substituída pela palavra above, que também significa localização acima. Por exemplo, the plane is flying over the city. O avião está voando sobre a cidade. Ou the plane is flying above the city. Under é uma preposição que significa abaixo, então embaixo. Quando eu falo this fork is under the table, eu quero dizer que o garfo está embaixo da mesa. A preposição near significa perto de. Por exemplo, the restaurant is near the shopping mall. O restaurante está próximo do shopping. E por fim, a preposição opposite indica do outro lado. The store is opposite the building where you live. A loja está oposta ao prédio onde você mora. Novamente, vocês podem verificar na apostila que foram destacados os usos das preposições at, on e in, bem como foram feitos exercícios com essas principais preposições para treinar o entendimento de vocês. Nesse primeiro momento que vocês forem fazer os exercícios, podem se sentir à vontade para utilizar dicionário, se vocês tiverem dificuldade com alguma palavra que não conhecem que estão nos exercícios, ou até mesmo para ver qual a diferença entre as diferentes preposições. Esses exercícios não vão ser acrescentados em nenhuma nota, então façam de maneira a fixar o conteúdo. As últimas preposições que a gente vai tratar são as prepositions of movement, ou porque são as preposições de movimento. Elas introduzem informações sobre o movimento de uma pessoa, de um animal ou de um objeto de um lugar a outro. Por isso, as prepositions of movement geralmente são utilizadas com verbos que indicam movimento, né? Então, a gente pode citar vários verbos que existem que indicam movimento. Run, que é correr. Walk, que é andar. Swim, que é nadar. Fly, que é voar. Jump, que é pular. Come, que é ir. Travel, que é viajar. Enfim, existem vários verbos que indicam movimento e eles vão ser acompanhados das prepositions of movement. Vamos começar. A primeira preposição é to, que informa aonde alguém vai ou aonde alguém foi, por exemplo. He goes to work every day. Ele vai para o trabalho todo dia. A preposição towards indica um movimento em direção a algo ou alguém. She moved towards him to speak to him. Ela se moveu em direção a ele para falar com ele. A preposição from indica procedência. Então, da onde a pessoa está saindo de um lugar para ir a outro, ou pode indicar a origem de alguém. Por exemplo, we walked home from the movie theater. Nós andamos para casa a partir do cinema. Ou I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Around é uma preposição que descreve um movimento circular, né, em círculo, um movimento que vai ser feito de modo circular, não necessariamente run in circles, but a gente vai ver, por exemplo, aqui. The children run around the house. A criança correu ao redor da casa. A preposição between descreve um caminho. Por exemplo, the train travels between these two cities. O trem viaja entre essas duas cidades.
A preposição into descreve o entrar em algum lugar. Então, quando você está entrando na casa de alguém ou entrando em algum estabelecimento comercial. Por exemplo, também, she jumped into the pool. Ela pulou para dentro da piscina. A preposição out of indica a saída de um lugar. Então, ela seria o oposto de into. Enquanto into você está indo para dentro de, com a preposição out of você está para fora de. Por exemplo, she came out of the pool. Ela saiu da piscina. A preposição up indica uma ascensão, ou seja, quando você está indo para cima. She ran up the stairs. Ela correu para escadas, ela correu escada acima. Down, por outro lado, indica descida. Então, the cat ran down the tree. O gato correu para baixo da árvore. Como um ponto de atenção, eu coloquei que não deve ser confundida a preposição aqui, tá? Beside, que é uma preposition of place ao lado de outra pessoa ou coisa, com o termo besides, que significa além de. Também tem uma preposição que é muito utilizada em inglês e que todo mundo já deve estar acostumado, que é a but. Quando eu falo all the students but you will graduate, eu estou dizendo que todos os estudantes, menos você, vão se formar. Então, but é uma preposição de exceto, seria o mas do português. Também tem exercícios para utilizar todas essas expressões de movimento, e vocês vão perceber que com as preposições, pelo menos quando eu aprendi, estava decorando, se eu falar as frases em voz alta, a preposição naturalmente vem qual deve ser utilizada. Então, se você começa a ler, por exemplo, a frase, você consegue perceber que tipo de preposição vai ter que ser utilizada. Como eu falei, se vocês tiverem dúvida com alguma das palavras que estão nos exercícios que vocês não conhecem, vocês podem utilizar algum dicionário para ver o significado delas. E também, se vocês acharem pertinente, a gente corrige todas as frases ou se vocês tiverem mais dificuldade durante as aulas ao vivo. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Eu também ainda estou me acostumando com o sistema, não sei como essa primeira aula vai ser transmitida para vocês, se vocês vão ter alguma sugestão de se vocês gostam desse estilo de eu colocar em slides para ficar mais fácil de entender, ou se vocês vão preferir de outro jeito, seja uma leitura. Também eu pretendo mandar para vocês ao longo do curso alguns textos para leitura. Se tiver algum tema, algum de interesse que vocês prefiram para que eu procure esses textos, vocês podem me falar. Qualquer sugestão para melhorar ou para fazer alguma coisa que vocês considerem importante nas aulas são aceitas através dos canais que eu falei no começo, né, o Classroom e também o WhatsApp. E essa foi mesmo uma primeira aula para introduzir uma matéria um pouco mais simples para vocês terem um primeiro contato de como vão ser as coisas, de como eu sou, qual vai ser o meu método de ensino. A gente tem a primeira aula ao vivo na quinta-feira e eu vou esperar um feedback de vocês para ver o que vocês acharam. Muito obrigada, boa noite e até quinta-feira.